Olá pessoal, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje para mais uma vez realizar o nosso trabalho então de palestras semanais nesse sistema home office, né? Que como a gente fala, né, já está ficando até acostumado, habituado com ele. Eu faço parte então do grupo de palestrantes do Centro Espírita de Luz, juntamente lá com o Fabiano, com a Thaís e com a Tânia. Nosso canal aqui no YouTube, né, está começando a ter cada vez mais adeptos, o pessoal está começando a participar cada vez mais e a curtir a gente, né? Então, pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se ainda não curte o nosso canal, se inscreve aí embaixo do vídeo, tem um botãozinho para se inscrever, ativa aquele sininho de notificações, sempre que a gente postar um vídeo novo, você recebe aí em primeira mão. Se gostar do vídeo, deixa o like, ou deixa então o dislike, né? Importante os comentários, né? Se você está gostando, não está gostando, o que você gostaria de ouvir, quais são os assuntos, quais são os temas, né? Para que a gente possa, então, na última semana de cada mês, sempre falar, então, daqueles temas que está sendo mais pedido aqui nos comentários, né? Então, na semana que vem nós temos já o tema livre e é um tema especial. Vai ser uma surpresa para vocês aí. Bom, o nosso capítulo hoje que a gente está abordando, ou hoje não, nessa semana, é o capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Como a gente sempre fala, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele tem algumas subdivisões, né? Vamos assim chamar. Então, lá nos primeiros capítulos, do 1 ao 6, lá a gente tem a fundamentação, né? Que explica o que é essa boa nova do Cristo, o que ele veio nos trazer, né? E aí a gente conhece, decide ou não se quer fazer parte, né? E aí, se quer fazer parte, na sequência vem os instrumentos, que são do capítulo 7 ao 10 lá, né? Que são os instrumentos que a gente tem para poder implementar essa mudança na nossa vida. Depois do capítulo 11 ao capítulo 20, a gente tem as instruções, que a gente vem abordando, né? Já há algumas semanas, né? Então lá, só para dar uma recapitulada rápida aqui, né? As instruções, né? Amar ao próximo, a caridade, aquela caridade acolhedora, né? Honra teu pai, tua mãe, gratidão, os talentos, né, que Deus nos dá, que a gente tem que valorizar eles, né? Multiplicá-los. E agora a gente entrou numa fase, que é a fase da reforma íntima, né? Que é um dos instrumentos aí, é um dos instrumentos para a gente poder implantar isso na nossa vida. Na semana passada nós falamos bastante em Sede Perfeitos, né, sobre reforma íntima, e esse capítulo ele acaba dando sequência nesse tema e aprofundando um pouquinho mais. Bem, ali conta então, vou contar com minhas palavras para ser mais fácil, né? Tem um tema-chave dentro desse capítulo, que é a parábola do festim de bodas, que é mais ou menos assim, para não precisar ler. Conta, né, que um rei estava preparando lá as bodas de casamento do filho, né? Então ele preparou lá os bois, os cevados, preparou a festa, né? E mandou chamar os convidados. Só que aí esses convidados, eles estranhamente se recusaram a vir. O rei ficou meio, né, bravo com isso e mandou chamar eles meio à força, né? Mandou chamar de novo, né? O que aconteceu? Os servos que foram lá chamar os convidados foram trucidados, foram espancados, foram mortos para convidar para trazer esses convidados, né, até essa festa. Chegando então lá, eles comentam com o rei, né? E o rei então fica pé da vida com aquilo, né? E aí ele manda chamar todo mundo. Então vamos chamar todo mundo então para essa festa. E os servos vão, chamam todo mundo e trazem muitas pessoas. Chegando na festa, então, quando o rei entra na festa, a festa pronta, já a festa acontecendo, né? Quando o rei entra na festa, né? Ele começa a olhar os convidados lá, né? Então ele vê muita gente, né? Não aqueles que eles esperavam, alguns daqueles que ele esperava, né? Mas muitos ele não esperava. E chama a atenção um cidadão lá, que estava na festa lá, mas não estava com aquele traje apropriado para a festa, né? É tipo assim, a gente ir num casamento, né? Em vez de botar aquela roupinha, né, melhorzinha para ir no casamento, a gente ir no casamento de camiseta e bermuda. Era mais ou menos assim. Aí esse rei, esse senhor, chega para o cidadão lá, né, mas escuta, o
que tu tá fazendo aqui com essa roupa? Essa roupa não é roupa de vir nas bodas, vir no casamento, né? Tu tem que ter a roupa apropriada. Então ele pega, né, chama os seguranças lá, manda pegar o cara e joga o cara lá na rua, né? E aí fala, né, onde há pranto e ranger de dentes. Eu dei uma animada um pouquinho na história, ela não é bem assim, ela é um pouco mais séria, mas é mais ou menos isso. Então essa é a essência da história. Então quando a gente começa a interpretar essa parábola, Jesus, ele sempre se servia, né, de histórias do cotidiano das pessoas para poder contar, né, poder deixar suas mensagens. Então naquela época existiam muitos reis, muitos príncipes. Então ele se valia do que esse povo estava acostumado a vivenciar para poder contar suas parábolas, né? Então lá, se a gente parar e fazer uma análise, aqueles primeiros que ele manda chamar, então, para vir nessas bodas, né? Os primeiros que ele manda chamar, que ele manda o servo lá buscar, né? E eles se recusam a vir, esses primeiros são os hebreus, né? Os hebreus são aquele povo, o primeiro povo que teve a ideia do monoteísmo, né? Que eles já no seu seio, né? No seu íntimo lá, eles vieram então com a ideia do monoteísmo, né? Então eles já cultuavam um Deus único. E por isso eles eram um pouco assim, se achavam um pouco especiais, né? Se achavam um pouco diferentes. E eles eles não entenderam muito bem essa mensagem. E ao invés de eles praticarem aquela mensagem que Moisés trouxe, né? Procurando ter uma modificação interior, procurando ser pessoas melhores, eles inverteram aquilo tudo para a prática exterior, né? Então, se a gente for ver nas passagens que Jesus sempre comenta, né? O povo daquela época se valia muito do que estava a aparência, o lado de fora e não o lado de dentro. Então esses foram os primeiros. Então quando eles chamaram, eles se negaram, eu não vou, não quero, né? Então quando eles foram chamados para ir nessa festa, que essa festa seria o quê? O reino dos céus, né? O reino de Deus, aquela melhora, né? As pessoas se melhorarem, se modificarem, se tornarem melhores. Eles tinham a ferramenta para isso, eles já tinham o monoteísmo, eles já tinham a ideia de um Deus único, né? Embora aquela ideia que Moisés trouxe para eles, aquele Deus um pouco mais vingativo, um pouco mais punitivo, né? Que era necessário para poder frear aquele povo mais barbarizado da época. Então eles foram os primeiros. Aí o que faz? O rei ali manda ir buscar meio à força, né? Meia força modo de falar, mas manda insistir para eles virem, né? E aí eles ficam, e o servo vai, né? Então ele fica meio furioso e mata o servo, né? Então isso são o quê? Isso são aquela alusão àqueles primeiros profetas, que quando vieram trazer a mensagem de Deus, muitos realmente foram até assassinados, né? Bom, aí então Deus pega e o rei manda chamar todo mundo. Então isso aí seria a expansão do cristianismo, né? Que vai atingir todos os povos e chamar a todos. Mas para participar dessas bodas, tem que ter algo especial. Tem que ter um tchan a mais, que é aquela veste, né? Tem que estar vestido adequadamente. E aí então vem a interpretação disso tudo. Para poder participar dessa festa, para poder entrar nesse reino, né, que é tudo alegria, que é todo amor, a gente tem que ter uma roupagem condizente com ele. Para falar dessa roupagem, nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que a gente já comentou aqui. Que são aquelas, vamos chamar assim, se a gente fosse subdividir, né? A gente sempre fala que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. E quando a gente decompõe esse conjunto, né, de espírito e corpo, a gente vai ter um terceiro elemento aí que é o perispírito. Então, por exemplo, nós somos compostos, né, de espírito, somos nós, nossa essência, perispírito e o nosso corpo. E o perispírito ele tem uma coisa interessante. Quando a gente desencarna, quando a gente volta para casa, a gente volta sem o corpo. O corpo fica aqui, né? Então a gente leva com a gente o espírito, que somos nós, e a gente leva o nosso perispírito. O nosso perispírito, então a gente pode dizer que seria a roupagem do espírito, a roupa que envolve o espírito, né? E ele tem uma coisa interessante. No nosso perispírito, ele tem a seguinte característica. Todas aquelas nossas ações, tudo aquilo que a gente já fez de bom,
de ruim, todos os nossos pensamentos, tudo que nos diz quem a gente é, está gravado nele. Então ele é como se fosse algo muito maleável, que ele grava todo o nosso arquivo. Então quando a gente, quem tem evidência, né, quando enxerga um espírito, na verdade está enxergando o perispírito dele. Então ele pode ser resplandecente em luz, ou pode ser algo não muito bom de ser visto, né? Conforme o nível de evolução dele, conforme o nível de ações que ele praticou. Então sempre que a gente se vê fora do corpo, né? O nosso perispírito, no corpo a gente consegue até se esconder, né? No corpo a gente consegue até fingir, até, como se diz, usar algumas máscaras, né? Como se fala, né? Mas quando a gente não tem mais o corpo, não tem mais como esconder. A gente é o que a gente é. E isso fica estampado, porque é tudo muito claro no perispírito. Então por isso que quando esse rei adentra lá a festa, de cara ele já identificou que aquele ali não tinha a roupagem necessária, ideal, para poder estar ali. Então ele era um espírito, provavelmente um espírito impuro, que não tinha o nível de evolução necessária para estar nesse reino dos céus. Mas na verdade tudo isso é uma alegoria que serve para quê? Para nos fazer um chamamento. Um chamamento muito importante para a nossa evolução, né? Para a nossa evolução de vencer a gente mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente vem para cá, tem que ter essa experiência, né? Essa encarnação, essa reencarnação, porque a gente sabe que nós fomos já muitas e muitas e muitas, tivemos muitas e muitas e muitas existências, né? Então, cada vez que a gente retorna... Eu estava até me esquecendo de falar disso. Bom, seguindo então na essência lá do perispírito, né? Então lá no perispírito fica gravado todas as nossas ações. Tudo que a gente fez de bom, tudo aquilo que a gente fez de ruim, né? Então tá tudo ali. A gente encarna várias vezes, né? Então sempre que a gente vai entrar num processo reencarnatório, por exemplo, que a gente lembra daquela fila que a gente bate lá, né? Pede para reencarnar, é feito lá uma análise demorada, que demora bastante tempo. A gente espera ansioso para poder ter essa oportunidade de vir para cá, pois não é uma coisa muito fácil de se conseguir uma encarnação, uma experiência aqui, né? Então a gente espera um bom tempo. E o que acontece? Toda aquela programação, tudo aquilo que a gente vai vivenciar aqui, que a gente vai passar aqui, que a gente vai encontrar as pessoas, tudo aquilo que vai acontecer com a gente, esse perispírito tem uma participação bem grande. Que, por exemplo, a pessoa que praticou alguns crimes, né? A pessoa que fez mal a outras pessoas, a pessoa que pode numa outra encarnação ter daqui a pouco, sei lá, né, ingerido alguma substância que tirou a sua própria vida. Então essas coisas, essas coisas mais graves, até as mais simples, mas as mais graves, né, elas ficam gravadas ali. E com a nova oportunidade, com a nova existência, né, essa encarnação que tá se descortinando, o que vai acontecer? O perispírito daquele espírito reencarnante, né, que vai reencarnar, esse perispírito vai ser o molde daquele corpo físico que está sendo construído. Então, logo após a fecundação, ali quando o espírito que foi miniaturizado, ele é colocado junto daquele feto, né, para que ele estabeleça os moldes, né, daquele novo corpinho que está sendo gerado, para que ali tenha tudo que ele vai precisar para aquela encarnação. Então, o perispírito, ele acaba sendo o molde. Na reencarnação, no processo lá de preparação, então ali, naquele perispírito, é colocado, né, a essência que aquele ser vai ter naquela nova vida que tá começando ali. Então, às vezes, né, alguma sequela que a gente traz, alguma doença que a gente tem, alguma coisa que possa ter origem numa outra vida, normalmente é alguma lesão que a gente causou no nosso perispírito através de um ato impensado, através de alguma coisa não muito legal que a gente fez. Mas aí que é o bacana de tudo isso, né? É a oportunidade de refazer, de começar de novo. E aí vem o porquê do esquecimento. Por que a gente esquece? Por que a gente não lembra da encarnação anterior? Justamente para que a gente possa zerar
e começar novamente. Então essa é a ideia. Então, o perispírito ele serve de molde para o novo corpo que está em desenvolvimento, né? Esqueci o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Bom, então o perispírito é o molde do espírito. A gente traz tudo que a gente fez de bom e de ruim gravado ali. Então, essa é a nossa túnica nupcial. Para a gente participar desse festim, a gente tem que estar vestido a túnica certa, senão a gente não pode entrar nessa festa, nesse reino, né, nessas bodas, que é o reino de Deus. Para entrar lá, a gente tem que ter a vestimenta certa. Para a gente ter essa vestimenta certa, a gente tem que trabalhar. E é trabalhar a gente mesmo. É se modificar, se melhorar, se conhecer, né? Ter consciência de quem é, se amar, praticar a caridade, fazer todas aquelas coisas que o Cristo mandou fazer, que não são muitas, né? Na verdade, eu acho que são só 2, né? Ou melhor, são 3, né? Lembra lá quais são? Bem facinhas de fazer, né? A gente está aí há 2000 anos com essa mensagem, até agora a gente não aprendeu muito ainda. Mas é amar a si, amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que a gente ama o próximo? Praticando a caridade. Então, como é que a gente adquire essa veste para poder ir nessa festa? Né? Sabendo essas coisinhas aí. Então, se a gente ainda não conseguiu aprender a fazer essas coisinhas aí, provavelmente a gente não tem ainda, né, essa veste, mas vamos ter. A reencarnação, as encarnações são a ferramenta que a gente tem para poder adquirir. Através do nosso melhoramento, do nosso burilamento, né, da nossa melhora contínua, do nosso ir adiante, que a gente fala, né, da nossa renovação. Então, lembra, eu falo sempre aqui, né, a pessoa de hoje, o eu de hoje, é muito diferente do eu de ontem, do eu da semana passada, do eu 10 anos atrás, do eu há 20 anos atrás. Cada dia a gente está aprendendo, a gente está tendo novas experiências, a gente está evoluindo um pouquinho cada dia. Às vezes pode ser uma coisa lenta, às vezes pode ser uma coisa rápida, às vezes a gente pode ficar parado. Bem, mas o tempo que a gente vive, esse momento que a gente está passando, ou melhor, essa fase da evolução humana que a gente está vivenciando, ela é uma fase especial. Se vocês notarem, vocês vão ver, né? Que quem é mais antiguinho um pouco, né? Antigo é bom, né? Bom, como é que se diz? Quem tem mais primaveras, né? Vai lembrar de como é que era a coisa antigamente, né? O mundo era parecia que o mundo era mais devagar, as coisas aconteciam com mais lentidão. Por exemplo, as coisas ficavam escondidas por muito tempo, né? Depois de uma vida, as pessoas iam saber um segredo lá. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, o que acontece? Tudo é muito claro, muito rápido, né? As coisas, elas vêm à tona, elas aparecem do nada, né? A gente vive uma nova energia. A aceleração dessa energia, ela está acontecendo o tempo todo, né? A gente está vivenciando isso. Alguns, né? Nós, às vezes, temos um pouquinho de dificuldade de entrar nesse ritmo, nessa energia, nesse fluxo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai se adequando a isso e vai se equalizando com ela. Então essa é uma energia de verdade, de amor, né, onde quem está vivendo esse momento de transição, quem está vivendo esse momento novo da humanidade, a gente vai em muito pouco tempo encontrar um mundo muito mais tranquilo de se viver, um mundo muito mais justo, um mundo muito mais amável, e não vai demorar muito não para isso acontecer. E as coisas aqui vão começar a acontecer muito rápido. Elas já estão acontecendo muito rápido. E quando a gente aprende a lidar com isso, a gente pode usar isso tudo a nosso favor. Então a gente está vivenciando um mundo novo, uma energia nova, uma renovação que acontece a todo momento. E na verdade é um chamado, né? Para que a gente também se renove, para que a gente também se modifique, para que a gente se encontre. Né? E se encontrar, o que é? Se conhecer, saber quem é. No momento que a gente sabe quem a gente é, tá tudo certo. Não tem que sofrer com isso, né? Por exemplo, eu me olho no espelho, o que eu vejo? Uma pessoa lá, cheia de defeitos? Não, para um pouquinho, olha melhor. Olha com um olhar mais... Bota um óculos e enxerga melhor. E tu vai ver que tu não é uma pessoa cheia de defeitos. Tu é uma pessoa cheia de qualidades, de virtudes,
que tem alguns defeitos, claro, como todo mundo, senão nós não estaríamos aqui, mas valoriza as tuas qualidades, as tuas virtudes, te ama. No momento que tu te valoriza as tuas qualidades, as tuas virtudes, que tu te conhece, tu também reconhece algumas coisas que não te orgulha muito em ti. E aí começa, sem sofrimento, a trabalhar elas, a modificar elas. Se eu sou uma pessoa que gosta de falar do outro, eu procuro, né? Identifiquei isso. Não vou sofrer por isso, né? Mas procura tentar falar um pouquinho menos do outro. Ou se eu for falar dele, que eu não consigo não falar, eu procuro identificar o que ele tem de bom. Em vez de eu falar o lado ruim, eu falo o lado bom. Ou então eu não falo nada, né? Já é uma forma de fazer a modificação. Conforme a gente vai praticando, vai treinando, a gente vai ficando bom nisso, a gente vai melhorando. No capítulo lá ele fala de alguns temas que tem tudo a ver com isso também. Por exemplo, fala da porta estreita, né? Que existem duas portas. A porta larga e a porta estreita. Essa porta larga, né, tem uma estrada larga que leva para ela, né? E a porta estreita é uma estradinha estreitinha, uma portinha de nada, né? Só que a porta larga, que toda a multidão vai, né? A portinha estreita, uma portinha pequenininha, ruim de entrar, e alguns vão, outros não. Essa portinha estreita que entra na alegoria, que nos leva lá para aquela boda, né? Que é por ali que a gente vai adquirir a túnica nupcial para poder adentrar essa festa, adentrar esse novo mundo, a poder adentrar esse reino de Deus. Que o que é? A porta larga são as paixões, são as tendências, as más paixões, né? São as tendências, são os vícios, são tudo aquilo que nos prejudica ou prejudica alguém ou é desamor. Enquanto que a porta estreita é amor, é caridade, é amor com a gente mesmo, né? É a gente vencer as nossas más tendências, é a gente saber se melhorar, se conhecer, principalmente se conhecer. Quando a gente se conhece, automaticamente a gente se melhora. E quando a gente se conhece, quando a gente se enxerga como a gente é, né? Ninguém que tá se enxergando, por exemplo, vestindo uma roupa feia, até então tu achava que estava lindo, maravilhoso. Aí quando tu olha, só um pouquinho, isso aqui tá rasgado. Vou trocar. Não vou ficar com a roupa rasgada. É mais ou menos assim. Quando a gente identifica aquele defeito, né, a gente procura mudar. E aí muda. Não tem muita dificuldade nisso. Claro, vai ter aquela dificuldade, né? Pois o hábito tá ali. Tu vai continuar falando mal do vizinho, né? Mas com um pouquinho de treino, a gente vai melhorando. Isso aí eu dei uma coisa bem levinha, tá? Mas na real não é bem assim, não. A gente tem umas coisas bem cabeludas que a gente tem que trabalhar, né? Mas isso faz parte. Todos nós temos virtudes inúmeras, talentos inúmeros e algumas coisas para resolver, né? Não podemos sofrer por causa disso. Bom, como mais é bom. Quanto mais entendimento a gente vai tendo, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, quanto mais a gente vai conhecendo essas verdades, mais responsabilidade a gente vai tendo. E quando a gente faz algo e não sabe muito bem das coisas, né, não entende muito bem essas relações com o alto, essas relações com Deus, né? Então, se a gente é um completo ignorante em relação à existência desse reino, à existência dessa vida, né? Dessas leis, né, que regem o universo, lei de ação e reação, lei do trabalho, lei do amor. Se a gente não tem conhecimento muito disso, se a gente pratica um mal, isso tem um peso. Agora, se a gente tem todo esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, através desses estudos, dessas palestras, dos livros que todos nós lemos, né? Se não lemos, temos que começar a ler, dos vídeos que a gente assiste, da doutrina, tudo que ela vem nos trazer de revelação. Se a gente conhece isso e mesmo assim a gente pratica, né, atos, um ato equivalente, uma pessoa praticou, sei lá, uma maldade, um mal. A pessoa que não tem nenhum conhecimento, que é um ignorante não é uma ofensa, é ignorante de não conhecer, né? Que não conhece essas verdades, ela é culpada. Aquilo tem um peso, aquilo vai ter, né? Lembra da lei de ação e reação? Semeia, colhe. Então a colheita dele vai ser proporcional ao mal que ele fez e ao conhecimento que ele tinha, a responsabilidade. Agora,
Se uma pessoa que tem um autoconhecimento, conhece muito sobre tudo, né? Sobre essas relações com o alto, sobre o que a gente falou aqui, né? E ela realiza um mal, ela vai colher aquele mal. Só que ela também tem a questão da responsabilidade, pois ela sabia de muito mais que o outro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, que a gente foi adquirindo com os estudos, com essa revelação que a doutrina, que o Evangelho do Cristo veio nos trazer, quando a gente vai adquirindo isso, automaticamente a gente já faz um movimento de se transformar. Aquilo que eu falei, né? Se a gente parar para olhar, se nós nos olharmos hoje e nos olharmos lá 20 anos atrás, nós somos pessoas completamente diferentes. Então a gente ouviu essa boa nova, ouviu essas mensagens, né? Aprendeu com a vida, aprendeu no erro, no acerto, mas não ficou só tomando pancada, tomando pancada, tomando pancada, né? Ouviu um pouquinho, ouviu, aprendeu e colocou em prática. Então quando a gente faz isso, ouve e coloca em prática, a gente é como um homem prudente, né? Daquela parábola de Jesus lá, lembra? Que pegou e construiu a sua casa em cima da rocha. Né? Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, a casa ficou lá. A pessoa, né, que ouve, né, que tem contato, que escuta essas mensagens do Cristo e não bota em prática na sua vida, né, não se modifica, é como aquela pessoa imprudente que construiu a sua casa sobre areia. Vem a chuva, né, vem o vento, vem a enchente e carrega ela. Né? Então, mais um chamado. A gente tem que parar, né, de ficar olhando lá, né? Sabe aquele cisquinho que às vezes tem lá no olho do outro, no olho do vizinho? E às vezes a gente está ali preocupado com aquilo, né? Preocupado com aquele negocinho lá no olho do vizinho e a gente não vê, né? Aquela trave que está presa no nosso olho, nos trancando a visão, né? Então, a mensagem que esse capítulo vem nos trazer é essa, né? Da nossa melhora, de sermos melhores. Ele é uma continuação do capítulo anterior, do Sede Perfeitos, né? Então ele vem nos fazer o chamamento para que a gente faça, né? Que a gente se conheça, faça a nossa reforma íntima, de forma que a gente possa ter essa veste nupcial e possa estar presente nesse festim, né? E aí vem aquela lembrança, né? Que a gente tem que parar de se preocupar tanto, né? Com as coisas, né? Claro que a gente tem que se preocupar, mas a gente não pode sofrer com isso, né? Não pode tornar um sofrimento. Pois lembra que Jesus falava isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente alinha com Ele, quando a gente sintoniza nessa frequência de amor, automaticamente o amor e a energia que está aí, ela traz as coisas para a nossa vida. Então, quando a gente busca a abundância na nossa vida, ela vem, é automático. Então, buscar Deus o que quer, é fazer a caridade, é procurar amar, é procurar te melhorar. Essa sintonia que a gente está criando com essas altas energias que circundam esse planeta, que circundam esse universo, quando a gente alinha com elas, quando a gente faz contato com elas, a gente começa a colher o fruto automático disso. Por isso que Jesus falava, busca primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque a energia do amor, ela é alta vibração. E essa alta vibração atrai alta vibração, que são coisas boas na nossa vida. Enquanto a gente está lá preocupado, sofrendo, né? Tendo uma vida pesada, difícil, nós estamos vendo na baixa vibração. E baixa vibração é a escassez. Então, busca o reino de Deus, busca o amor. Buscando o reino de Deus, automaticamente a gente está buscando o amor, porque não tem. Ele ensina o quê? Né? Ensina a te amar, a amar o próximo, a fazer a caridade, automaticamente, a te melhorar, que é o mais importante, a tua faixa vibratória vai subindo. Subindo a faixa vibratória, vai vibrar na sintonia do amor, alta vibração, alta frequência, volta na nossa vida. Volta sempre, sempre, em todas as vezes, em saúde, em amor, em coisas materiais, volta, é automático. O amor traz isso, é alta vibração. Então, buscai primeiro o reino de Deus,
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Procura te melhorar, procura ser melhor, procura fazer melhor do que tu fazia antes. Se ficar difícil de fazer, não esmorece, continua, para que tu possas, que a gente possa, né, adquirir então, em muito pouco tempo, essa túnica nupcial que vai nos proporcionar participar dessa festa de amor, essa festa de luz, esse novo mundo. Eu quero então, como já é tradicional não é a palavra certa, né? Como a gente faz sempre, né? Então convidar todos para a gente fazer a nossa oração de encerramento, né? Pedindo então ao nosso grande Pai, ao nosso grande Deus celestial, para que Ele mande para nós as energias dos seus laboratórios divinos, dos seus laboratórios de amor. Então, vamos buscando a sintonia com o nosso Pai Maior. Querido e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, em Teu nome que nos reunimos aqui, te pedimos a presença dessas equipes espirituais em nossa vida, em nossas casas. E lá, na nossa vida, ou aqui na nossa vida, na nossa casa, a gente te pede, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar conosco, possa estar no ambiente, no nosso corpo, no nosso perispírito, na nossa aura, que nesse momento, todas elas, Pai, sem exceção, sejam recolhidas, sejam elevadas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E nós queremos te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que esteja em nossos locais de trabalho, nas casas de nossos amigos, parentes, familiares, que todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, sejam elevadas ao espaço e lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos te pedir, Pai, nessa hora sagrada, derrama sobre nós, então, as tuas bênçãos de amor, as luzes oriundas dos teus laboratórios divinos. Derrama sobre nós paz, tranquilidade, harmonia, fé, esperança, abundância, saúde e tudo aquilo que se faz necessário na nossa vida, no nosso dia a dia, e que nesse momento a gente possa, de uma forma direta, pensar, mentalizar e te pedir, Pai, ou melhor, te entregar, para que através do teu amor tu resolvas. Então, conscientemente agora, a gente te entrega isso que me incomoda, isso que eu não quero mais na minha vida, isso que eu quero que tu cuide para mim, Pai. Então eu te entrego, em nome de todo o teu amor. Ilumina, Pai, a nossa casa, ilumina todos que vivem conosco nela, ilumina os nossos locais de trabalho, as casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos, sem exceção, Pai, recebam essas energias de amor e de luz. Ilumina o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. E que o amor possa se fazer presente cada vez mais, abraçando toda a Terra, todos que aqui vivem. Essa corrente de luz, de amor, de bondade, de fraternidade, de abundância, de carinho e de amor. E assim, querido amado Pai, nós te agradecemos por esses momentos, por toda essa luz que espargiste sobre nós. E em teu nome pedimos permissão para dar por encerrado, então, esse nosso encontro, né, dessa semana, essa nossa palestra online. E queremos te pedir então, Pai, ou melhor, queremos desejar a todos, né, uma boa semana de muita paz, de muita tranquilidade e principalmente de muito amor. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Até a semana que vem. Com tema livre, hein?